paz a todos. Hoje falaremos sobre as tropas conhecidas como os demônios que estão sob o comando de Satanás. Algumas pessoas ignoram completamente o assunto dos demônios. Outros têm um interesse compulsivo por eles. Você não deve minimizar o poder dos espíritos demoníacos no mundo atual, mas não deve ficar tão preocupado com eles ao ponto de ver um demônio em tudo o que acontece e em todos ao seu redor. Você deve adotar uma abordagem simples, literal e bíblica para o assunto dos demônios. Não estude livros seculares sobre esses poderes do mal. Suas únicas fontes de estudo nestas áreas devem ser a palavra de Deus ou uma boa literatura cristã. Deus criou originalmente todos os anjos, alguns dos quais mais tarde tornaram-se demônios. Os demônios eram originalmente como os outros anjos de Deus, com os mesmos atributos e posições que os anjos bons. Quando Satanás se rebelou contra Deus, uma parte dos anjos participou de sua rebelião. Deus os expulsou do céu, juntamente com Satanás. Eles não eram mais seres espirituais bons ou anjos. Tornaram-se seres espirituais maus ou demônios. É que Apocalipse 12, versículos 7 a 9 nos diz sobre isso. E começou uma guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar para eles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, o Satanás, que enganou todo o mundo, e foi precipitado na terra, e os anjos foram lançados com ele. Se os demônios não são anjos caídos, então não temos outra explicação bíblica para sua existência. Satanás não pode criar suas próprias forças, porque todas as coisas foram criadas por Deus. Há dois grupos desses anjos caídos. Um grupo está se opondo ativamente a Deus e ao seu povo na terra. O outro está confinado em correntes. Isso é mencionado claramente em Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu próprio domínio, mas deixaram a sua própria morada, reservou-os em prisões eternas nas trevas para o juízo do grande dia. Há demônios confinados e demônios ativos. O líder de ambos os grupos é Satanás, que é chamado de príncipe dos demônios. O inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Esse será o destino final deles. Encontramos isso em Mateus 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Quando Jesus confrontou dois homens possuídos por demônios, a resposta deles foi: o que temos a ver com você, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui por nos atormentar antes do tempo? Os demônios nos homens possuídos sabiam que o destino final deles era o lugar de tormento eterno. Como o inferno é um lugar de tormento e foi preparado para Satanás e seus anjos, então os demônios devem ser os anjos caídos. Em toda a Bíblia, os demônios são mostrados como ativos na terra. Eles fazem a vontade de Satanás e realizam seus propósitos em todo o mundo. Eles constituem as potestades do ar e os poderes das trevas, e estão todos sob o controle de Satanás. Em sua condição original sem pecado, os demônios tinham os mesmos atributos que os anjos bons. Em seu estado maligno atual, esses demônios são espíritos
podem aparecer visivelmente, podem falar, acreditar, exercer suas vontades, demonstrar inteligência, reconhecer, ter força sobrenatural, ter presença sobrenatural e são eternos. Os demônios são chamados de espíritos malignos ou espíritos imundos no Novo Testamento. Eles também são chamados de demônios e anjos do diabo. Vamos rever como Deus organizou seu exército angelical. Porque por ele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Satanás é um imitador, não um criador. Ele organizou seus demônios em uma estrutura semelhante à das forças de Deus. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aparentemente, Satanás dividiu o mundo em principados. Um principado é um território ou uma jurisdição de um príncipe. Satanás colocou um príncipe em cada principado. O príncipe do poder da Pérsia é mencionado em Daniel 10. É assim que Satanás trabalha em nível nacional, influenciando governos e nações. As potestades e os governantes das trevas deste mundo são das categorias de demônios que atuam nos sistemas sociais, políticos e culturais do mundo. No Antigo Testamento, os lugares altos eram onde se realizava a adoração. Colocar a maldade espiritual em lugares altos é a forma como Satanás trabalha nas estruturas religiosas do mundo. Esses grupos organizados variam em tamanho. Por exemplo, Maria Madalena tinha 7 demônios dentro de si antes de ser libertada. Lucas 8, versículo 30, menciona uma legião de demônios. Uma legião no exército romano que governava na época de Jesus se referia a 6.100 soldados de infantaria e de 726 cavaleiros. Estas forças organizadas de demônios são unidas. No caso do homem possuído por demônios registrado em Lucas 8, versículo 30, os demônios estavam unidos em seu propósito, que nesse exemplo era possuir o homem. O mesmo acontece com os espíritos malignos em Mateus 12, versículo 45, e no caso de Maria Madalena. Jesus falou sobre a unidade dos poderes dos demônios quando disse em Mateus 12, versículo 26, se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Em Mateus 12, versículo 45, os diferentes graus de maldade dos demônios são ilustrados pelo demônio que disse que voltaria com outros espíritos malignos. Então, ele vai e leva consigo outros 7 espíritos mais perversos do que ele, e eles entram e habitam ali. E o último estado deste homem é pior que o primeiro. Os demônios podem mudar as suas funções. Em 1 Reis 22, versículo 22, o demônio declarou que seria um espírito mentiroso. E se mostra que ele não era um espírito mentiroso anteriormente, pois ele disse, eu serei. A Bíblia ensina que o homem tem um corpo, uma alma e um espírito. Há 3 tipos principais de demônios que atacam o corpo, a alma e o espírito do homem. Os espíritos malignos ou impuros são responsáveis por atos imorais, pensamentos impuros, opressões, possessão, depressão e outras estratégias de Satanás que estudaremos mais adiante. Eles afligem a mente e a natureza do alma do homem, como em Mateus 10, versículo 1.
Os espíritos da enfermidade afligem o corpo físico, como em Lucas 13, versículo 11. Os espíritos sedutores afligem a mente, a alma e o espírito do homem, influenciando-o a acreditar em falsas doutrinas, conforme indicado em 1 Timóteo 4, versículo 11. Esses espíritos seduzem as pessoas a acreditarem em uma mentira e em serem condenados à punição eterna. São espíritos de falsa doutrina, seitas, falsos cristos e falsos mestres. Os demônios seguem as ordens dadas por seu príncipe Satanás. Podemos resumir as atividades dos demônios observando que elas são sempre dirigindo contra Deus, seu plano e seu povo. Os demônios são usados por Satanás para atacar a palavra de Deus, sua adoração a Deus, sua caminhada com Deus e seu trabalho para Deus. Satanás usa seus demônios para realizar esta estratégia em todo o mundo. Os demônios ampliam o poder de Satanás ao promover o engano e a maldade. Eles afetam indivíduos, governos, nações e sistema mundial. Eles promovem a rebelião e difamam tanto Deus quanto os homens. Eles promovem a idolatria, falsas doutrinas e cegam homens e mulheres para a verdade do Evangelho. Esses demônios atacam os incrédulos, levando-os a cometer atos malignos terríveis, a assassinar, ferir, cometer suicídios, etc. Eles afetam a mente com problemas emocionais e o corpo com enfermidades físicas. Os demônios atacam os crentes por meio da tentação, do engano, da depressão e da opressão. Eles tentam mantê-lo na escravidão dos hábitos e do medo. Eles o acusam e caluniam, criaram divisão entre o povo de Deus. Eles estão como alvo sua caminhada espiritual com Deus e lutam contra a palavra de Deus e a adoração a Deus e seu trabalho para Deus. Eles também atacam seu corpo físico. Os incrédulos são indefesos contra os ataques dos poderes demoníacos, mas os crentes têm armas espirituais poderosas e estratégias para lidar com esta poderosa força espiritual do mal. Falaremos sobre essas armas em uma lição posterior, mas na próxima vez abordaremos o tema do território do inimigo. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se, pois isso ajudará a divulgar a palavra de Deus por meio deste canal.